Vamos lá, galera, juntinho com a professora Tabita aqui, Biologia na Veia. Vamos lá, galera. Mais uma aula de Biologia. Essa aqui é a nossa aula 30 e... Qual é, professora? Mostra lá, 39.1. De vez em quando dá um branco na prof. Não tem problema, não. Por isso que a gente tem aqui sempre as nossas assistências, né? Um beijo pra eles, porque são tops. Vamos lá, então? Nossa aula 39.1. E nós vamos falar sobre o que mesmo, gente? Você tá curioso? Tá curioso? Então vamos junto? Olha lá o nosso quadro. Então, nós vamos falar sobre... Presta atenção, desenvolvimento embrionário. Boa, prof, mas a gente não já falou? Pois é, nós vamos especificar o que está acontecendo na parte humana agora. Porque lembra que a gente falou lá de todos os tipos de ovos, oligolécito, centrolécito, mesolécito, tá? Lembra? Pois é, quantidade de distribuição de vitelo. Aí a gente falou lá como é que ocorre essa segmentação nos anfioxos, nos anfíbios, nos peixes, nos répteis, incluindo os organismos placentários, que é o nosso caso da espécie humana, Homo sapiens. Perfeito, lindinhos? Pois é. Nós vamos nessa etapa falar sobre o desenvolvimento embrionário humano e nascimento, gente. O milagre da vida, o nascimento da nossa espécie, né? Ou tanto faz, tudo, qualquer outro ser, né? É um espetáculo mesmo. Para a habilidade dessa aula, vamos compreender os processos de reprodução associando ao seu desenvolvimento embrionário, tá? E aí, vamos então. Aqui a gente trouxe essa imagem, né? Se você é como eu, não pode ver uma foto de um serzinho pequenininho, desprotegido. Eu me derroto toda, né, galera? Não só com a espécie humana, mas qualquer tipo de animal, filhote. Eu amo, acho a coisa mais linda. Até filhote de urubu. Que é lindo quando eles são filhotes. Depois fica meio esquisitinho, né? Mas eles são lindos, gente. Então, o desenvolvimento embrionário humano, gente, um dia nós estivemos abrigados, protegidos pelos nossos anexos embrionários, você lembra? O córeo, o âmino, o alantóide, saco vitelíneo, E aí, tudo isso protegido nos organismos placentários, que nós somos placentários dentro da placenta. E aí você tá vendo esse cordão umbilical e esse bebê fica envolto por esse líquido, né, placentário, abrigando, recebendo todos os nutrientes através do cordão umbilical que está ligado à placenta, que faz parte do componente aí do período de gestação na fêmea. E essa conexão, galera, não se rompe nunca. Tem gente que diz, corta o cordão umbilical, não adianta não, meu bem, porque essa comunicação aí, mãe e filho, é eterna, tá? Então vamos seguindo. Sou suspeito para dizer que maternidade me emociona muito, mas vamos lá. O desenvolvimento embrionário se inicia, tá? Tudo se inicia no momento da fertilização do ovo ou do ovócito secundário, que a partir de então passará a se chamar célula-ovo ou zigoto. Esse zigoto é o portador do material genético do espermatozoide junto com o do ovócito, do óvulo. Uma vez formado, irá se dividir muitas vezes, lembra? A segmentação ou clivagem, muito bem, você está afiado. Por sucessivas mitoses, que vai originar o novo indivíduo. Obviamente que eles vão passar por todas aquelas etapas que nós já descrevemos na aula anterior. Segmentação, gastrulação, chegando na organogênese. Mas olha aí que top, né? Você tá vendo essa imagem aí? Esse parece um risco. Olha a diferença, gente, dessas células reprodutivas. Olha a diferença de tamanho. Uma fica ali imóvel, ela não tem capacidade de se locomover. Porém, lá nas tubas uterinas, nós já vimos isso também na aula, nós temos as fímbrias, né, das tubas uterinas, que fazem com que permita que quando ele saia lá, né, do folículo, lembra? Quando esse ovócito sai lá do folículo ovariano, ele seja conduzido para chegar na parte mais externa ali dos ovários e na tuba uterina ter esse encontro com essa célulazinha tão minúscula, mas que contém metade dos genes que estão presentes no futuro papai, né? Então você tem aí esse processo. E a gente viu
que nós temos a corona radiata, não é? Nós temos aí esses outros anéis que vão proteger essa célula ovozigoto, que quando esses inúmeros, mais de 400 aí, mil espermatozoides lançados em um processo ejaculatório, você tem esses inúmeros espermatozoides fugindo não, né? Correndo desesperados, eles são atraídos quimicamente e eles vão ali nadando, nadando, nadando e chegam até a tuba uterina. Para isso, eles percorreram todo aquele percurso lá nos testículos, saindo dos túbulos seminíferos, passando pelos canais deferentes, chegando nos epidídimos, passando dos epidídimos para os canais deferentes, percorrendo os ductos ejaculatórios, sendo ejaculado, percorrendo a vagina, o útero e chegando chegando nas tubas uterinas. Não é cansativo? Nossa, esse bichinho trabalhou muito, né? Correu demais. Só que chega um momento que ele recebe o prêmio, que é fecundar essa célula ovo, esse ovócito secundário, tá bom? Parece um olho, né? Mas é um ovócito, tá? Vamos seguindo. O zigoto sofre várias mitoses, ocorrendo assim a diferenciação e especialização, tá? Então, aqui em cima, em azulzinho, você tem a sequência dos níveis, né, de diferenciações celulares. Aí você tem das células que vão formando os nossos tecidos, os nossos órgãos, os sistemas, originando um organismo, no caso, o organismo humano. Aí você tem na imagem também, né, a celulazinha, as duas células reprodutivas, o óvulo, o ovócito e o espermatozoide, sendo fecundado, o encontro dos seus núcleos. Agora, essas células que tinham metade dos cromossomos, ou seja, cada um 23, fundiu-se e formou um organismo com 46 cromossomos. Tudo bem? Vão sofrer as mitoses, vão sofrer essas diferenciações, que é toda aquela etapa de clivagem, gastrulação. Aí chega na última etapa, que é a organogênese. Então, você vai ter olha só esse conjunto, nessa parte azul, esse conjunto de células diferenciadas, galera. E vocês podem observar bem aqui. Opa! Vocês podem observar bem aqui, que eu vou marcar para você aqui, ó. Você pode observar bem aqui que você tem as células chamadas totipotentes. Essas células totipotentes, elas fazem parte daquelas células que são originadas, né, que vão originar ou têm a capacidade de diferenciação celular. Ou seja, essas células, tá, podem formar qualquer uma célula do tecido conjuntivo, uma célula do tecido ósseo, uma célula epitelial, uma célula nervosa, vocês estão vendo ali o neurônio, uma célula de glândula, uma célula glandular, uma hemácia, ou seja, um eritrócito que faz parte do nosso sangue, o glóbulo branco, que também está presente no nosso sangue, mas fazendo parte das nossas células de defesa. Então, essas células totipotentes é que vão permitir esse processo de segmentação, de gastrulação e organogênese. Então, são chamadas de células totipotentes porque elas podem se diferenciar em qualquer uma, tá? Que a gente chama daquelas células embrionárias lá, tá? Vamos lá. A fecundação ocorre na terceira porção da tuba uterina. Então, nós temos o início, o meio e o final, tá? Então, a fecundação ocorre nessa terceira porção da tuba uterina. O zigoto viaja ao longo do útero enquanto vai se multiplicando e adquirindo cada vez mais células. Aproximadamente 3 dias após a fecundação, a mórula, lembra da mórula? Pois é, aquela com 32, né? Pois é. Apresenta aí de cerca de 16 a 32 células que se dividiram a partir de sucessivas mitoses. E essa vai se direcionar aonde? Para o útero, porque o intuito agora dessa célula fecundada, ou seja, dessa célula ovo ou zigoto, olha que imagem interessante, né? O óvulo ali, grandão, o espermatozoide chegando, e aí começou a ultrapassar a etapa da corona radiata. Gente, quando ele vai ultrapassando a corona radiata, ele vai chegando na zona mais interna. Chegou nessa zona interna, a cauda, toda essa parte intermediária onde tem as mitocôndrias. E a cauda, ela não entra, tá? Ela vai se desfazer ali,
fora do óvulo, e aí ele vai entrar somente a parte onde nós temos o acrossomo ali e o núcleo, tá? Para que ocorra essa fecundação. Tudo bem? Então, por isso que a gente diz que no desenvolvimento desse novo ser, não existe o DNA mitocondrial dessas células masculinas, tá? Poderia também estar presente ali. Lembra que as mitocôndrias têm DNA? Porque elas eram outrora procariontes aeróbicos. Lembram disso? Teoria lá dessas simbioses, tanto das mitocôndrias dos cloroplastos, nós já vimos isso também, tá bom? Vamos seguindo. Deixa eu completar aqui. Opa! 5 a 6 dias, o blastocisto entra no útero, tá? Após a fecundação, passado esses dias, esse blastocisto, essas diferentes divisões celulares na forma de blastocistos vão migrando, chegam até o útero. Com 8 dias, o embrião recém-formado se anexa à parede do útero, tá bom? Então, aí, com 8 dias, já pode ser considerado um embrião. Gente, 8 dias após a fecundação. Agora, você vai me dizer que isso não é uma forma de vida? Ah, professora, mas não tem nada ainda ali, não tem coração, não tem nada. Pois é um conjunto de células que está se modificando, são células totipotentes, tem todo o potencial. Por que a gente quer interromper esse potencial, né? Por que se interrompe? A gente sabe que existe essa situação aí de abortos. Um aborto espontâneo é uma situação que, infelizmente, é trágica para a mãe que estava esperando, tão ansiosa pelo esse bebê, e aí aconteceu um aborto espontâneo, né? Mas existem pessoas que querem, né? Ah, porque não planejou bem, porque... Gente, não é assim. Você tem toda uma informação para evitar, se você não quer engravidar. Se você engravidou alguém, se um menino engravidou alguém, ou a menina se deixou engravidar, é porque você estava consciente, né, dessa situação. Se você não estava protegida, você pode engravidar. E aí depois, né, quer interromper o desenvolvimento dessa vida? Não dá, né? Por isso que a gente fala que é a questão de desenvolvimento, amadurecimento para estar numa relação sexual, tá? Que tudo isso pode acontecer. Com 3 semanas, o aparecimento da linha primitiva. Você lembra lá da organogênese, aquele que eu falei para vocês, parecia uma língua? Lembra lá na parte inferior, essa linha primitiva? Pois é. O desenvolvimento do notocórdio, ou da notocorda, que mais tarde será circundada pelas vértebras. Ela vai ser substituída, então, essa notocorda pela coluna vertebral. E a diferenciação em 3 camadas, que é a ecto, a endo e a mesoderme. A ectoderme, camada externa, vai dar origem à pele, olha só que interessante, aos dentes e glândulas do sistema nervoso e salivares. Lembra que ele vai formar ali o tubo neural? Por isso ali as glândulas do sistema nervoso e também salivares. Aí a endoderme, camada interna, vai dar origem ao epitélio dos sistemas respiratório, olha como é que é importante, né? Digestivo, ou digestório, e genitourinário. Então, os 3 sistemas aí muito conectados, respiratório, digestivo e urinário, né? E reprodutivo, é genito-urinário, tá? Então, envolve todo o sistema genital, masculino e feminino, e o urinário também, tá? Isso tudo é realizado pelos conjuntos de folhetos ou tecidos embrionários, que é a endoderme. Aí nós temos a mesoderme, camada entre a endoderme e a ectoderme, que vai dar origem ao tecido conjuntivo. Então, gente, a gente tem tecido conjuntivo, tecido epitelial, formado lá pela endoderme, tá? E na camada mais externa tem os tecidos ali que vão formar o sistema nervoso, tá bom? Aparecimento dos vasos sanguíneos, sangue e o coração primitivo. Porque ele está ali, começou, né, os primeiros movimentos ali, os primeiros pulsares, tá bom? Na 3ª semana após a fecundação. Aí, olha só que interessante. Opa! Com 18 dias, olha como nós éramos, né? E depois com as 4 semanas.
o coração começa nesse período, o coração começa a funcionar. O embrião ainda não tem nenhum esqueleto, tá? Ou seja, eles têm o eixo central, lembra do eixo central? A notocorda, que vai depois de passar de alguns dias, semanas, você vai ter a substituição dela pela coluna vertebral. Mas você tem uma menção ali já, né? Na quarta semana, você tem uma menção ali de que vai ser a nossa coluna, tá? Mas ainda não foi feito nesse momento essa substituição. Na quarta semana, tem 0,4 a 0,5 centímetros de comprimento. Quem, professora? O embrião, tá? E ele vai pesar aí 0,4 gramas, muito pouquinho, né? Tem a forma de um C. Não dá para ver nada ainda, gente, tá? Não dá para ver nada. Os tecidos já estão ali, cada um originando, né, uma situação respiratória, excretor, urinário, genital, nervoso, tá tudo ali já. Todo mundo sabe exatamente o que vai fazer e que órgão que vai estar originando para compor esses sistemas, tá? Porém, tá tudo tão assim disforme que a gente não consegue entender. Parece realmente, tá uma bolinha ali em formato de Czinho. Ele fica todo enroladinho, depois ele vai ganhando um formato, né? Até chegar a gente consegue visualizar o feto, ali ainda é um embrião. As 3 camadas germinativas diferenciam-se nos vários tecidos e órgãos, tá bom? Então, cada um desses tecidos vai se diferenciando. Aparece os botões que vão formar os pulmões. Então, inicialmente surge o quê? O órgão coraçãozinho. Tum, 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 tum. Gente, a coisa mais fantástica para a mãe é quando ela descobre que está grávida e aí ela tem a possibilidade, a oportunidade de ouvir os batimentos cardíacos do futuro bebê dela. É uma sensação que só quem passou sabe a dimensão potencial que esse barulho provoca no nosso coração. Gente, é fantástico, tá? Aparece o tubo neural que vai dar origem ao sistema nervoso central, encéfalo e a medula espinhal. E a crista neural, que vai se desenvolver em sistema nervoso periférico. Então, tá vendo aí que todas as células vão sendo ordenadas a partir dos nossos genes para estar se diferenciando e determinando cada uma das estruturas dos órgãos que vão compor, todos esses complexos sistemas dentro do nosso organismo. Aparecem os olhinhos e os ouvidos sob a forma de um vaso óptico, tá? Olha só que coisa bizarra, né, gente? É bem estranha, mas somos nós, tá? 4 semanas e meia, você tem, ele parece assim um bonequinho querendo segurar alguma coisa, um disco, né? Uma coisa bem estranha, mas éramos nós outrora. 5 semanas, gente, cada um desses orifíciozinhos aí vão estar formando, tá? Aquelas estruturas lá que nós descrevemos, o tubo neural, a linha primitiva, tá? A notocorda que vai ser substituída pela coluna vertebral. Gente, é esse aglomerado ali, tá? Parece um boneco sem um testão, né? Com vários orifícios, uma boca estranha. Mas tudo isso ali vai dando a formação, o contorno para o que vai ser a nossa orelhinha, as nossas narinas, a nossa boca, sim senhor, tá? Distingue-se face com olhos, tá vendo os olhos? Pois é. Boca e nariz. Parece que o nariz e a boca formam um negócio só, né? E na verdade os septos eles vão se formando e moldando a partir desse desenvolvimento. Com 40 dias, as células embrionárias dão origem à nossa placenta, tá? Após 40 dias, você já vai ter. Gente, o que vai acontecer quando depois da fecundação, que ele vai migrar lá para o útero, vai ocorrer o processo de nidação, que é essa fixação dessa estrutura, né, da blástula ali na parede do útero. Você lembra que o revestimento do útero é feito por um tecido chamado de endoderme? Pois é, essa endoderme vai abrigar essa célula ovo que se formou, se diferenciou e aí chegou na blástula e vai se fixar ali. A partir dali, ela vai cobrir, é como se ele se
moldar-se internamente ali a esse endométrio. E vai esse endométrio, junto com todas essas células que compõem agora esse ser em formação, vão dar possibilidade a essa continuidade desse desenvolvimento e formar a placenta, tá? Que é essa comunicação linda e maravilhosa do feto ou do embrião para com a mamãe, tá bom? Isso vai acontecer aí aos 40 dias após o processo de fecundação. Com 8 semanas, esse bebê, esse embrião, com 2,5 a 3 centímetros de comprimento, já com 2 gramas. Consegue-se identificar olhos, pavilhão auricular, nariz, boca. Há uma distinção clara entre os membros superiores e inferiores. O nariz é achatado e os olhos muito afastados. Gente, parece um negócio assim muito doido, né? Feio, vou dizer, né? Que não é bonito, não é. Estranho, né? Mas tudo isso vai se conectando até formar aquele belo bebê, tá? Olha lá, com 8 semanas apresenta dedinhos, apresenta já o fígado, tá vendo? Então você tem o coração, que originou primeiro, aí você tem os pulmõezinhos primitivos, né? E aí você tem o fígado agora nessa 8ª semana de gestação, tá? Um fígado muito grande. Desenvolve-se as vilosidades intestinais. Essas vilosidades intestinais são aquelas que vão absorver todos os nutrientes, tá? Que estão chegando ali até esse bebê, né? Os intestinos enrolam-se dentro do cordão umbilical. Aparecem os primeiros sinais de ossificação. Ainda não é especificamente os ossos, mas inicia-se o processo de ossificação, tá bom? Aí na 8ª semana ainda, o feto já possui algum movimento e os músculos do tronco, membros e cabeças estão já definidos. Então, você consegue visualizar todas essas estruturas aí, os pezinhos, o tronco, a cabecinha. Ele vai começar a fazer pequenos movimentos, tá bom? Os vasos sanguíneos principais são idênticos aos que serão no final da sua formação, certo? Já apresenta ramificação dos bronquíolos. O que são os bronquíolos? Os bronquíolos, eles fazem parte do componente lá dos pulmões, né? São nos bronquíolos que você vai ter ali essas trocas gasosas, né? Lá nos alvéolos pulmonares, onde você tem ali as estruturas formando os bronquíolos, tá bom? As narinas estão afastadas ainda, assim como os olhinhos, né? Depois eles vão se moldando e se aperfeiçoando. Olha lá o bebezinho com, né, o embriãozinho com 8 semanas, tá vendo? A gente vê bem nítido a cabeça, eles são bem transparentes, né, a pelezinha deles bem fininha, os dedinhos, os pezinhos, o cordão umbilical, e aí você tem a placenta ali ligada e o cordão umbilical, onde você já tem ali os indícios do sistema digestório, né, o fígado, tá vendo o fígado ali bem grande mesmo, bem característico, tá bom? O embrião está protegido por um saco fetal. Vamos lá. Com 9 semanas, olha só que lindinho, um pavilhão auditivo já um pouco mais nítido, esse orifício ocular, né, fica meio escurecido mesmo, que não dá para ver ainda nitidamente, tá? As narinas e a boca ainda não tá bem perfeita, mas já você consegue ver esses traços todos desse bebê, tá? Tem hora que aí, com o desenvolvimento dele, ele começa a brincar com o cordão umbilical, e aí que às vezes acontece dele se enrolar, né? E na hora do parto não conseguir a mulher ter o parto natural, por causa do enrolar aí desse cordão umbilical no pescocinho do bebê, tá? Não se consegue identificar o sexo do bebê ainda, não. Com 9 semanas, não. Mas os órgãos genitais já estão em formação, tá bom? Aí a mãe fica doida, fica curiosa, perturbando, né? Para que consiga ver o quanto antes. Você faz para fazer bem o enxoval, né? Enfim. O tamanho da cabeça ainda é muito grande. Você pode observar na imagem que a cabeça ela é maior do que os membros, né? Então ela passa ali dos ombrinhos.
tamanho da cabeça ainda é muito grande em relação ao resto do corpo e os braços maiores do que as pernas. Os dedos das mãos e dos pés estão praticamente desenvolvidos. O nariz e o rostinho ganham forma e os intestinos recolhem a cavidade abdominal. A placenta está praticamente desenvolvida, com 9 semanas, e assume grande parte das suas funções de nutrir, proteger, tá bom? 9 semanas aqui, ó. Você tá vendo que nessa parte amarelinha você já tem ali os traços da coluna vertebral, das vértebras, não é? Sistema digestório, você tem ali os vasos sanguíneos, você tem as estruturas neurais, tá bom? Então o bebezinho já está aí, mas olha só o tamanho, né? A imagem está demonstrando uma moedinha de 1 centavo, né, provavelmente, e ali com 9... Gente, olha que coisa fantástica. Nessa proporção tão pequenininho, já está quase todo completo, né? Falta pouca coisa aí para que seja um bebê de fato. Aí com 10 semanas, os olhos estão semi-fechados. Olha que imagem linda, tá? Então você tem aí, eles ficam sempre, os bracinhos, tá vendo? Os bracinhos mais longos, as perninhas mais curtas e essa cabeçona é o que vai dar característica aí para essa etapa do desenvolvimento embrionário. E essa parte branca toda é a placenta ali, tá? Envolvendo o saco ali, protegendo essa película, né? Que vai estar protegendo esse feto ali. 16 semanas, o feto explora o corpo e o ambiente com as suas mãos. Lembra que eu falei para vocês do lado? Ele vai chutar, ele vai ficar se movimentando. Tem criança que dá giros no útero da mãe, a mãe percebe esses movimentos, né? E é nesse momento que ele pode vir aí se enrolar, né? No cordão, tá? Dando um susto para a mãe. O esqueleto com cartilagem e há vasos aparentes, olha lá, todos esses risquinhos, esses traçozinhos, são os vasos sanguíneos, tá? Presentes nas articulações ali. 18 semanas, nós temos 14 centímetros, esse feto tem 14 centímetros e ele ouve sons do ambiente. É o momento exato, galera. Eu acho que desde o início, né, quando a mulher sabe, quando essa gestação, essa criança é esperada, desejada, a mãe já passa, né, a conversar com esse novo ser com dias. Ela já começa a falar, ele ainda não está ouvindo, mas ela já começa a interagir. Mas com 18 semanas, então você vai ter aí esse bebê já ouvindo muito bem, já sonorizando a voz do pai, da mãe e as suas seleções, né, musicais, se esse ambiente é um ambiente agitado ou não, se tem muito barulho externo, tá bom? Então ele vai começando a ouvir e vai começando a interagir. Olha aqui para mim. Quão importante, olha aqui para mim, vamos lá. Aê! Quão importante é, gente, essa etapa aí, porque é nesse momento que você pode estar contribuindo para o desenvolvimento do seu bebê, tá? Se ele está ouvindo, então todas as interações externas ele vai estar recebendo. Então, brigas, né? Palavras que vão trazer um certo incômodo para a mãe, ou seja, uma certa tristeza, essa criança vai estar sentindo e vai estar ouvindo, vai estar percebendo esse ambiente. E parece que não, mas tudo isso influencia no desenvolvimento, na psicologia, né, na estrutura dessa criança que vai estar chegando a esse mundo. Então, por isso que é importante. Quando eu falo que você, quando pensa em ter uma atividade sexual, ou quando você pensa em ser mãe, você tem que realmente, de fato, pensar se você está preparada, porque é um ser que vai depender de você. É um ser que tudo que você for passar aqui, ó, no momento dessa gestação, essa criança vai estar sentindo e absorvendo. Isso pode trazer, se for algumas situações problemáticas, pode trazer traumas para essa criança que ela vai, quando chegar na fase escolar ou tudo, vai identificar alguma coisa e aí a pessoa não vai saber, mas nossa, da onde que essa criança é nervosa desse jeito, por que essa criança é medrosa desse jeito, porque... Então, todas essas situações estão lá, dentro, né, ainda da vida intrauterina, tá bom?
Então é importante a gente estar consciente disso. Você é responsável por aquele ser que está sendo gerado por você. Então você tem que propiciar o melhor ambiente possível para que dentro de você esse desenvolvimento seja bom, tranquilo e externamente também. Às vezes algumas coisas não dependem só da gente, mas a gente pode tentar dar aí uma ajudinha, não é? Vamos para a tela, então. Aí as mãozinhas, dedinhos, as unhas começam a crescer, tá vendo? Uma vez que o bebê nasce com as unhas bem, tem uns que nascem com a unha bem grande, depois de alguns dias elas começam a cair, né? Vamos lá. Aí, com 20 semanas, olha que coisa mais fofa, tá? Você tem os cabelinhos que a gente chama de lanugo, né? Ele vem todo, você consegue ver esses pelinhos. Tem gente, tem bebê que nasce muito cabeludo, gente. Mas esses pelinhos que estão aí revestindo externamente o corpinho desse bebê, eles têm uma responsabilidade, tá? Eles cobrem a cabecinha do feto, tá? E outras estruturas do corpo, né? As pálpebras, tá vendo as pálpebrazinhas ali, próximo do nariz, o rostinho, né? O início da 20ª semana aparece o lanugo, cuja função é proteger o bebê no ventre materno de quê? De lesões. E também manter a temperatura regularizada enquanto ele está imerso no líquido amniótico. Lembra que é um dos anexos embrionários, o âmnio? Pois é. Então, esse âmnio está dentro, aliás, o âmnio que é essa estrutura onde contém o líquido amniótico. Lembra que vai proteger contra os choques e tudo mais? E aí, nessa fase, esse lanugo está presente e vai proteger. Mas como assim, professora, de lesões? Você lembra a uninha? Ele pode ser... Tem bebê que nasce já com alguns arranhõezinhos, porque ele é muito abençoado, né? E aí, ele tá com as unhas crescidas e ele começa a se riscar, começa a se ferir. Mas também não é tanta coisa assim, tá bom? Pode acontecer, mas aí já tem esse lanugo, essa pequena penugenzinha para estar protegendo isso aí, tá bom? Além da presença da vernix caseosa, substância esbranquiçada e gordurosa que forma uma camada protetora. Gente, olha quanta proteção. Se o teu organismo protege, tenta fazer de tudo para proteger o teu bebê, por que a mãe não tem adquire essa responsabilidade também? Né? Porque a gente já viu tanta situação aí, nossa, né? Mães que cometem atrocidades, mas a gente não está aqui para fazer pré-julgamento de ninguém, mas é complicado, né? Vamos aqui para a aula. Uma camada protetora da pele imatura do bebê contra micro-organismos, como bactérias e outras infecções que passem pelo líquido amniótico. Então, o líquido amniótico está ali para proteger, né? Contra choques mecânicos, bater a barriga durante a gestação em algum lugar, ou alguém vê. A gente já viu situações de alguém dar murro na barriga de uma mãe grávida. Jesus, pelo amor de Deus, né? Mas acontece. E aí, é um impacto muito forte, mas aí lá dentro tem esse vernix, essa camada gordurosa, que também vai proteger contra esses agentes que podem ultrapassar ali essa proteção, né, como as bactérias, tá bom? Provocando algumas infecções. Tem crianças que já nascem, né, com alguns processos infecciosos. O meu filho, ele passou por essa situação. Mas vamos lá. Com 24 semanas, olha que lindo, opa, que lindo aí mostrando para vocês, né? As mãozinhas bem salientes e ele já está ali, ele vai fazendo esses movimentos, gente, que gira, dá chute, se espreguiça, e isso tudo é perceptível, é sentido pela mãe e a gente consegue ver também, a barriga vai ficando deformada, assim, né? Vai modificando por causa desses movimentos. Com 28 semanas, o bebê já pesa mais que 1 kg e mede 38 centímetros ao decorrer do desenvolvimento, tá? Vamos lá. 26 semanas, olha que fantástico. Olha as estruturas na sobrancelha, os cíliozinhos, estão vendo? Aí uma penugem, às vezes característica na parte do superior do lábio, tá? Também protegendo ali. 6 meses, o bebê vira a cabeça para se preparar para o nascimento. Vai começando a se posicionar ali para a saída, né? Com 37 semanas, oh, que coxa mais linda, bota o dedinho na boca, né? O bebê já pesa aproximadamente 2,8 kg, né?
sua cabeça começa a se posicionar em direção à cavidade pélvica. Lembra da ocitocina que eu falei para vocês? Pois é, a ocitocina é o hormônio que vai estar ajudando nessa dilatação, esses 5 centímetros aí, 10 centímetros, que vão começar a dilatar para que o bebê consiga passar. E por isso a cabecinha dele é maior do que os ombrinhos, porque vai sair a cabeça e poderia engatar, né, alguma coisa ali. Mas Deus é tão perfeito que fez com que esse bebê já tivesse esse desenvolvimento. Depois o cérebrozinho vai, e ele é meio achatadinho, né, nas têmporas mesmo, para poder permitir esse movimento, tá? Flexível, né, como a gente diz. Começa então a se posicionar em direção à cavidade pélvica devido à aproximação do momento do parto. Todos os órgãos nessa fase já estão formados. Aí nós temos o nascimento da espécie humana, o momento mágico, brilhante que nós temos para as mães, para os pais que desejam ver o rostinho. Ah, ele está ouvindo. Pois é, mas ele está te ouvindo, mas ele não te viu e você também não conhece o rostinho dele. Quando a gente faz aquelas ultrassonografias, a gente vê o formatinho dele, mas ainda a gente quer sentir, né? Quer pegar. E aí vem aquela aflição, como vai ser, tal, enfim. Até cerca da 30ª semana, o feto tem a aparência avermelhada e enrugada por causa de sua pele fininha e da relativa ausência de gordura subcutânea. Parece só pele mesmo, né? Quando você pega no bebezinho mesmo, ele vai... Nossa, gente, é a coisa mais gostosa do mundo. Em geral, a gordura se forma rapidamente ao longo das últimas 6 a 8 semanas, dando ao feto um aspecto liso e rechonchudo, tá bom? Então, depois ele vai ganhando mais peso, vai ganhando aquela forma que nós gostamos muito, né? De dar aqueles apertões bem carinhosos, né? E, enfim, aqueles beijos maravilhosos nessa coisa mais linda. Vamos seguindo? Esse período final de acabamento é dedicado principalmente à formação dos tecidos e à preparação dos sistemas envolvidos na transição do meio intrauterino para o extrauterino, o meio externo, ou seja, aquele que ele não conhece. Por isso ele fica assustado, né? Dá aquele choro que é característico do parto, do nascimento. Ele precisa dar quando não chora. O médico, né, ali está fazendo, se for uma cesárea, está recebendo, esse bebê vai induzir a esse choro, tá bom? Particularmente o sistema respiratório e cardiovascular, porque quando ele dá aquele primeiro choro, ele ativou todo esse sistema e o médico vai saber se ele está realmente respirando bem, se está tudo certo, está tudo ok, tá? Quando a criança tem algum problema cardiovascular, ela já vai ficando roxinha. Lógico que tem o pré-natal, né? Mas as mães que não fazem pré-natal, acaba acontecendo de levar um susto aí na hora do parto e a criança teve algum problema cardíaco e ela não sabia, tá? Fetos prematuros nascidos entre a 26ª e 36ª semana, em geral, sobrevivem, mas fetos a termo têm maiores chances de sobrevivência. Ou seja, os bebês que estão mais completos, finalizando já essas etapas do desenvolvimento, têm mais chances, né? Pode acontecer... Eu já vi gente com 7 meses, aí vai para a incubadora, tá tudo certo, ele consegue, mas tem algumas complicaçõezinhas aí. Existem várias técnicas disponíveis para avaliar as condições do feto e para diagnosticar certas moléstias antes do parto e a anormalidade do desenvolvimento. Hoje em dia, o médico pode determinar se o feto possui ou não certa doença ou má formação congênita, utilizando, por exemplo, a amniocentese e a ultrassonografia, tá? Existem aí vários mecanismos agora na biotecnologia com o incremento de algumas estruturas, né, genéticas para facilitar o reconhecimento e identificação dessas doenças ou anomalias genéticas, tá? O diagnóstico pré-natal pode ser realizado cedo e o bastante para permitir o aborto seletivo de um feto defeituoso, se esta for a decisão da mãe e se o procedimento for legal. Por exemplo, quando forem diagnosticadas anomalias sérias incompatíveis com a vida no pós-natal. Galera, então somente nessas situações
em que foi percebido uma malformação, em que o médico atesta e percebe que não tem possibilidade desse bebê chegar a se desenvolver. Houve uma malformação. Então aí, se legalmente aceito e a mãe também, aí é feito esse aborto. Somente nessas situações, tá bom? Então a gente vai finalizando aqui, a gente te aguarda para nossa revisão. Beijo no coração, tchau, tchau!